justamente o quê? Trazer para o continente americano a condição de direitos humanos para todos os povos ali. Só que a gente sabe que isso tudo foi meio que uma coisa meio que teórica, né? Na verdade, isso não aconteceu. O Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele foi acolhido aqui pelo Brasil em 1992. De 69, ele levou 10, 20, 23 anos, né, para ser acolhido, ser inserido na legislação brasileira. Muito bem. Diante disso, o que seria a nacionalidade? Então, o Brasil passa a ter uma tratativa a partir de 1988, em especial. Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu celular, porque eu não sei se tem aluno querendo entrar. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Só um instantinho. Só um minutinho. Muito bem. Muito bem. Então, desculpa, era só para avisar aqui que a gravação, vocês estão sendo gravados agora. Agora, ó, se nada der errado, lá, pelo menos esse trecho daqui para frente vai estar sendo gravado, tá bom? O sistema aí resolveu gravar. Então, pessoal, esse é o cenário que nós estávamos. Então, em 88, veio uma nova ordem política, a Constituição Federal de 1988, que ela é um fruto de lutas democráticas que o Brasil passou, principalmente depois de 79, né, que surge a chamada Lei da Anistia, né? Nós sabemos que os anos mais terríveis da ditadura militar foram dos anos 68, onde teve o AI-5, até mais ou menos o 78, começo de 79. Aí, em 79, o João Figueiredo ele assume a presidência do Brasil e aí ele declara a lei da anistia. O que era a lei da anistia, né? Inclusive, é questionada muito pelas organizações de direitos humanos como uma lei inválida, né? Era uma lei que ela anistiava as práticas de tortura, as práticas de violência, tanto dos que fizeram a revolta contra o regime militar, como dos próprios militares, né? Foi uma forma do militar falar, não, peraí, ó, tudo bem, nós entramos aqui, ele acaba reconhecendo que existiam exageros no Estado, o Estado, né, ele passa a ser muito autoritário, então a lei de anistia vem como uma resposta, tudo bem, ó, nós reconhecemos, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar um perdão para todo mundo, ninguém mais fala nisso. Então, todo mundo anistiado, ou seja, exilados e quem exilou estão anistiados. Só que isso futuramente vem ser questionado pela própria Comissão da Verdade, vai ser palco de matéria nossa aqui que nós vamos falar, uma vez que o Brasil faz parte hoje da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, essa situação toda, gente, gera a ideia de novos conceitos. Então, vem o conceito de nacionalidade. Então, o Brasil, em 88, ele traça lá na Constituição Federal um conceito de nacionalidade, aonde ele coloca a nacionalidade como sendo como sendo um grande exercício da cidadania, um elemento, um direito, inclusive, fundamental, inerente à personalidade humana, né? A nacionalidade, de acordo com alguns doutrinadores, ela é irrenunciável, porém, isso não é uma verdade
absoluta na doutrina. Há doutrinadores que não defendem essa ideia. Então, cuidado com isso em prova. Às vezes na OAB cai algum tipo de pergunta sobre isso. A ideia do advogado sempre é a ideia de defender o que é melhor para o cidadão. Então, se você vai prestar um concurso da OAB, leia sempre a questão com o viés da defesa, com o viés da cidadania e tal. Se você vai prestar um concurso para a magistratura ou para o MP, a ideia é você prestar atenção no que está acontecendo na jurisprudência nacional. Tá? Por quê? Porque a mesma pergunta de um concurso para a Ordem dos Advogados do Brasil, na visão do Ministério Público, vai ter uma outra resposta. E na visão da magistratura, uma resposta talvez ainda diferente daquela. Por isso que o direito tem esse dinamismo todo que nós vivenciamos, que de fato 2 e 2 no direito não são 4, pode ser 5, 6, 7, 2, 3,5, não sei. Então, essa é uma das primeiras situações aí que eu passo para vocês. Então, o que é nacionalidade? Se alguém quiser anotar aí, eu vou falar aqui um conceito que eu estou criando aqui, né? Não é doutrinário, mas é um conceito interessante para você saber. Nacionalidade é a condição, toda pessoa que está submetida ao governo de um determinado estado por ter vínculos de natureza sanguínea ou de origem terrestre com aquele estado. Isso é a nacionalidade. Desse critério de nacionalidade, nós temos 2 critérios que são utilizados no mundo, tá? E aí eu vou explicar cada um deles. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu isso? Professor, o senhor pode voltar, por favor, no conceito, no final dele? Muito bem. Então, o primeiro critério que a nacionalidade ela traz chama-se jus solis. Jus solis, direito do solo. O que quer dizer esse critério do jus solis, que é um dos mais aplicados hoje no dia a dia da vida dos estados, né? É um critério que ele diz o seguinte, que é nacional, pertence àquele estado, a pessoa que nasce dentro daquele estado. E valoriza o local de nascimento do indivíduo, independentemente de outra situação, para determinar que aquele indivíduo é um nacional daquele lugar. Então, esse critério é hoje muito utilizado pelos países para determinar a nacionalidade do indivíduo. E por que a nacionalidade é tão importante? Porque a nacionalidade, você pode falar, mas isso é bobagem de estudar a nacionalidade, isso não muda nada na minha vida. Muda sim. Através da nacionalidade, você pode adquirir ou perder direitos, ou não exercer direitos, conforme a sua nacionalidade. Então, nacionalidade é sim um critério muito importante, e na hora da aplicação desse critério, muitas vezes você pode se deparar com decisões muito complicadas. Então, ser nacional de um estado é muito importante, tá? Então, o critério do jus solis nasceu naquele lugar, vamos supor que vou chutar um país qualquer, nasci na Alemanha. Independente se meu pai é japonês, brasileiro, africano, alemão, espanhol, o fato de eu ter nascido na Alemanha me dá a nacionalidade alemã. Então, a maioria dos países, dos estados mundiais, tem como critério de nacionalidade, né, o jus solis, ou o direito do solo. Por quê? Porque as pessoas eram identificadas na antiguidade pelo solo onde elas estavam. As clãs eram colocadas. O que eram clãs? Vocês lembram desse termo, clã? Eram as tribos, eram os agrupamentos de pessoas. Então, os diversos povos na antiguidade, eles eram subdivididos em tribos. E ali se tinha muito enraizada a ideia de que aquela tribo, que ficava na região, por exemplo, norte,
não poderia se misturar com a tribo que ficava na região sul. Isso desde o mundo primitivo. Então, esse critério do jus solis, ele não é um critério de hoje, ele é um critério que vem lá do mundo antigo, do mundo pré-histórico, para falar a verdade. Isso gera para o ser humano a noção muito importante, inclusive, que eles têm essa noção de pertencimento. O que é essa noção de pertencimento? Isso não está no livro de vocês, tá? Isso é matéria que eu preparo, que eu pego outros materiais para estudar. A noção do jus solis de pertencimento, quem quiser anotar isso, anote, se quiser, é uma ideia de que o indivíduo ele valoriza, ele enaltece, ele venera o espaço em que ele vai ter o desenvolvimento da sua vida. E isso, para algumas pessoas, é muito importante. Essa criterização do jus solis pode parecer só um critériozinho de definição, mas por que ele é importante? Porque, através do jus solis, vem outros elementos que vão trazer a esse indivíduo a sua identidade. Então, ele vai ter uma cultura a ser seguida, ele vai ter costumes a serem seguidos daquele povo que ele nasceu, daquele lugar que ele nasceu, e ele vai ser identificado como pessoa por conta disso. Então, o jus solis para aquela pessoa, ela é tão importante que faz parte da sua personalidade civil, da sua intimidade, do seu direito de existência. Está ligado, inclusive, ao justnaturalismo, que é o direito natural. Então, muita gente, você fala, isso é bobagem, quando morrer vai tudo para um lugar, mas quando você nasce, se você tem esse critério, você está assumindo a condição daquele povo, daquela representação, daquelas pessoas que nascem naquele mesmo território. Alguma pergunta? Sim ou não? Professor? Professor? Então, seguindo aqui, esse critério do jus solis é isso. Por isso que alguns estados estão... Alguém quer perguntar? Tá me ouvindo, professor? Às vezes alguém abre o microfone, meu sistema avisa aqui, ó, que abriu o microfone. Então, se você tá me ouvindo, professor? Que você queira falar. Professor? 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 Bom, vamos lá. Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Eu acho que ele não está ouvindo ninguém. Sim. Peraí, deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer. Países, um nacionalismo muito forte. Né? Essa ideia dos jus solis, se ela não for tomada com uma certa ressalva, né? Gente, eu acho que ele desabilitou os microfones. Pode ser. Pode se tornar uma ideia muito segregadora. O cara lascou-se. Tá? Que eu já até coloquei a mãozinha levantada lá e ele não tá Os Estados respondendo. Unidos da América, eles são extremamente segregadores. Eles se acham... Vou ver o que dá para fazer aqui. Nasceu nos Estados Unidos, pronto, tá feito. Não é bem assim. Né? Muita gente acha que o cara que mora nos Estados Unidos está melhor que a gente aqui. Poderia dizer para você que em alguns aspectos ele pode estar, em outros talvez não esteja. Mas se você olhar os filmes norte-americanos, né? Se você olhar os filmes americanos, a maioria dos filmes, normalmente filme policial, filmes de aventura, a valorização que o americano tem pelo solo dele, pelo país dele, é muito grande. Então, ele se sente parte, é o pertencimento daquela situação que faz com que ele se sinta parte daquela nação, daquele povo, daquela cultura, daqueles costumes. Tudo bem? Alguma pergunta? Sim ou não? Professor? Bom, gente, alguém tá um conseguindo outro alguma critério coisa para aí? se definir a nacionalidade é o critério Não. da sangue. Eu não estou conseguindo falar. Ele não está escutando.
O jus sanguinis nada mais é do que o direito que alguém Alguém não consegue solicitar o comando da sala aí, não? Por conta da sua origem sanguínea. Professor. E aí vai além. Pelo critério do jus sanguinis puro e simples, independente Professor, o senhor está me ouvindo? de onde o indivíduo venha a nascer. Não importa em que lugar do planeta ele venha a nascer. Se ele nasceu de determinada filiação paterna ou materna, ele pertencerá àquele estado daquela pessoa de origem. Tá? Então, o jus sanguinis, ele também define o seu estado, ele também define a sua condição estatal, porém, o jus sanguinis, estatal não, desculpe, condição nacional, perdão, falei estatal errado, porém, o jus sanguinis, ele está mais ligado à sua raiz familiar. O critério do jus sanguinis é muito utilizado pelos judeus, né? O povo judeu. O povo judeu, né? Que é diferente de falar judeu e hebreu. É o aluno me ligando aqui, espera só um pouquinho. Alô? Adriano? Adriano? Ô, Adriano, você tá me ligando, filho? Adriano? Diga, querido. Não sei, o Adriano Lessa está me ligando. Alguém sabe o que ele precisa? Não estou entendendo aí. A gente sabe, professor, mas você não está ouvindo a gente. Nem ligar da câmera ele não consegue. Pessoal, alguém fala comigo? Eu não sei, eu não estou... Tá todo mundo falando, professor. Como está aí? Eu estou falando aqui um monte de coisa, não sei se está... Hoje a gente está participativo. Tá aí, né? Tem um monte de aluno na aula e ninguém está me respondendo nada. Só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Acho que agora ele vai ver. Quando liberar, a gente dá. Ê! Tem mensagem no celular dele. Vamos ver se ele vê a mensagem, entendeu? Não, Ana Lúcia, não estou te ouvindo, não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Me responda aqui pelo WhatsApp. Não. Sim. 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 Pessoal, e agora? Tá ouvindo a gente, professor? Tá ouvindo a gente, professor? Professor? Aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Nós estamos. A gente até estava ouvindo. A gente estava ouvindo, mas não conseguia falar. O senhor não falava com a gente. Nossa, parece que eu tô assim, sozinho aqui. Eu fico... Não sei o que aconteceu. Esse Teams hoje tá maluco. Ligou todos nós. Faz tempo que a gente está tentando falar, professor. Dairana, eu mandei mensagem, entendeu? Olha... Eu quem mandei mensagem. Quem que é o professor? Live 10. Pelo menos... Será que os caras morreram? Será que eu caí a linha aqui? Eu tô falando para a parede que está aqui na minha frente, na minha divisória aqui. Eu falei, Tentamos até ligar o vídeo, professor. É.
Mas ouviram até agora? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém... Como é que tá aí? Tá conseguindo captar? Às vezes que o senhor perguntava sobre as dúvidas, a gente perguntava, mas o senhor não ouvia. Desde Não, o eu não senhor- estava ouvindo nada, né? Eu ficava com uma cara de trouxa aqui, assim, a minha cara não é muito diferente disso, né? Normalmente eu tenho cara de trouxa mesmo, mas eu estava assim, né? Estava no normal. Falei, bom, ninguém tem dúvida. A impressão que eu tinha é que eu falei assim, ó, acho que esses caras entraram na minha aula, deixaram o link ligado, foram fazer qualquer outra coisa de melhor e me deixaram aqui. Não, professor, você que deixou a gente hoje. Foi. Mas vocês estavam me ouvindo aí. Deliberadamente. O pior é que tava todo mundo participativo, professor. Então, vamos participar mais. Ele tá me dando sono. Juro por Deus, eu estava começando a ficar com sono. Falei, meu Deus do céu, será que a minha aula tá tão ruim assim? Olha, tudo bem que não é uma matéria que eu, né, da minha cadeira, não é uma matéria muito empolgante, mas pelo amor de Cristo, falei, Jesus, Maria e José, né? Mas A vamos culpa lá. não foi nossa, hein? Não, mas nem minha, é o sistema aí. Dessa Culpa vez. mas é a culpa do Microsoft, viu? Não é minha, não. Foi, Para chegou a ser começar, não estava gravando, né? Depois que eu entrei, eu tentei gravar 2, 3 vezes, eu pedi para uma pessoa me auxiliar e conseguiu gravar com 28 minutos, né? Então, vocês perderam 28 minutos de aula. Mas vamos lá. Quais as dúvidas, pessoal? Vamos lá, falem um pouco. Sobre o conceito de cidadania, professor. Conceito de? Cidadania, o senhor tinha comentado. Não era nacionalidade? Nacionalidade. Não? Que ele deu? Sim, conceito de nacionalidade. Você quer que eu fale de novo? Se o senhor puder repetir só pelo menos o finalzinho, professor. Eu não vou falar igual eu falei aquela hora. Eu crio o conceito na hora, tá? Então, assim, eu vou falar já diferente agora. O que é nacionalidade? É a condição da pessoa... Saúde. É a condição da pessoa que vive sob um determinado governo, certo? Em um determinado território e que se identifica, seja por conta do espaço terrestre ou da ancestralidade com um determinado povo. Acho que até melhorou o conceito, né? Anotaram? Agora sim, professor. Então, a nacionalidade é a condição daquele que é nacional de um território e que forma o quê? O povo daquele território, tá? Então, todo mundo que é nacional é aquele que nasce no território, não só que nasce no território, mas que tem identificação com aquele governo daquele estado. Tudo bem? Aí os critérios. Temos 2 critérios. O jus solis, que eu já expliquei. Todo mundo entendeu o jus solis? Sim? Sim, professor. Pertencimento. Entenderam o que é o pertencimento ao jus solis? A ideia cultural, os costumes, né? Toda aquela ideia que até os antropólogos, né? Eles estudam isso. Quais são os costumes daquele povo? Quais são as identificações daquele povo, né? Então, tudo que envolve o jus solis. E o jus sanguinis, que é o outro critério que é usado também para se definir as pessoas nacionais, está mais ligado não tanto ao território, né, mas à origem do indivíduo, que até eu falei aqui da nação judaica, né? A nação judaica ela se une muito mais pela questão sanguínea do que necessariamente pela questão territorial. Até porque, até 1949, os judeus não tinham um território próprio deles. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que a ONU organizou ali na Palestina um território para a cidade de Israel, né?
onde existe guerra até hoje, porque os palestinos acham que eles têm mais direito que os judeus e assim por diante, né? Então, o judeu, na verdade, que não é necessariamente uma nacionalidade, né? A nacionalidade seria hebraica. Os hebreus é que são nacionais. Judeu está ligado à ideia de religião, é muito mais além do que o próprio nacional, tá? Então, esse povo sempre se uniu por elementos muito mais culturais, se fala-se nação, não se fala território. Hoje tem o território, mas na época era só nação, por conta dos elementos de identificação religiosos, culturais e de nação sanguínea, né? Se um judeu nascer em qualquer lugar do mundo, ele vai ser considerado judeu, independente se ele nasceu nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na China, em Tangamandapé, não importa. Ele vai ser judeu, porque é muito forte a questão sanguínea para eles. Tudo bem? Tudo bem, professor? No Brasil, Bem, professor. qual o critério que nós temos, basicamente? Vou pedir que alguém agora me ajude aí, abrindo a Constituição Federal, no artigo 12. Quem que pode fazer esse obséquio para mim aí? No Brasil, são os 2 critérios São. O aceitos? principal critério é o jus solis, mas o jus sanguinis também é utilizado como um critério subsidiário. Vou explicar. Professor, pode ler o artigo 12? Pode. São brasileiros. 1. Natos. A. Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. B. Para aí um pouquinho, vou explicar. Peraí. São brasileiros natos, ou seja, são aqueles que são natos do local, né? Os nacionais do local, que formam o povo do local. Aqueles que nascem em território brasileiro. Que critério é esse? Critério do jus solis. Ainda que os pais sejam pais estrangeiros. Salvo se esses pais estrangeiros estiverem o quê? Prestando serviço para outro país. Ok? Tá claro isso? Então, o japonês, o filho nasceu aqui. Ele vai ser brasileiro. Tá? Tudo bem? Continue. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tá, aqui é um outro detalhe. Então, os nascidos no estrangeiro, aqui qual o critério que é? É o jus solis ou o jus sanguinis que está usando aqui? Sanguíneo. Que seja sanguíneo. Então, porque, independentemente de onde ele nasce, se for um pai, precisa ser os dois, ou a mãe brasileira, vai ser considerado brasileiro nato. Ok? Mas aí o que está falando? Olha o finalzinho aí. Desde que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Mas aí vai ter mais um detalhezinho. Vamos lá. Pode ler o resto. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou seja, mesmo que o pai ou a mãe ou os pais não estiverem a serviço da nação brasileira, do Estado brasileiro, melhor dizendo, os nascidos no estrangeiro, se forem registrados numa embaixada ou num consulado, que são os órgãos de representatividade do Brasil, serão brasileiros natos também.
ou se vierem a residir no Brasil após a maioridade, se ele optar pela cidadania brasileira. Então, perceba que o Brasil ele adota como critério básico o jus solis e como critério subsidiário o jus sanguíneo, tá? É um critério misto, tá? O Brasil, então, se você cair numa prova da OAB, da qual critério de nacionalidade que o Brasil adota na sua Constituição? Jus solis ou jus sanguíneos? Ou mistos? É o misto. Tudo bem? Entenderam aqui? Então, olha como isso é importante. Isso vai refletir em situações que nós vamos ver nessa aula, ainda vamos ver nessa aula. Vamos lá. O artigo acaba aí ou tem mais? Tem mais, professor. Pode ler. Vamos lá. Inciso 2. Naturalizados. A. Aqui, espera só um pouquinho. Qual que é a diferença do nacional nato e do nacional naturalizado? O nato é o que tem nacionalidade originária. Anote aí. Brasileiros natos são aqueles que têm nacionalidade o quê? Originária. E os naturalizados são aqueles que têm nacionalidade adquirida. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode ler. A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, aqui a Constituição Federal, ela valoriza um outro critério para você ser naturalizado brasileiro, que você tenha origem em países que tenham a língua portuguesa. Os senhores sabem que não é só o Brasil e Portugal que falam o idioma, a língua portuguesa, né? Nós temos lá países da África, vários países da África que têm o idioma português. Então, necessariamente aqui não está nem ligado ao que nasceu no Brasil ou que nasceu fora do Brasil, não importa. Se o indivíduo que vem de uma nação, de um país que vem de língua portuguesa, permanecer por 1 ano, tiver uma conduta lícita, uma conduta moral, com bons antecedentes, ele será considerado brasileiro naturalizado. Não nato, mas naturalizado. Adquirirá a nacionalidade brasileira. Segue. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, os estrangeiros, tá, que vierem de qualquer nação, de qualquer outra região, independente se fala a língua portuguesa ou não, que vivam no Brasil por 15 anos, que não tragam problemas na ordem penal, que tenham idoneidade, que não sejam nocivos ao país. Então, esses poderão também requerer a cidadania brasileira, serão naturalizados, cidadania adquirida. Tudo bem? Segue. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos aos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, os portugueses aqui têm um critério um pouquinho diferente, né? Porque Brasil foi o quê? Colônia de Portugal. Então, se eles viverem aqui, necessariamente, não é nem aquisição de nacionalidade. Veja que a lei fala, ele vai ter os mesmos direitos que o brasileiro tem, salvo as restrições. Ele vai ter a mesma condição de naturalizado, se isso for reciprocamente em Portugal. Eu desconheço que em Portugal exista essa reciprocidade de tratamento. Então,
Então, não sei se isso está em vigor, porque isso daí é uma norma constitucional de eficácia contida. Ela precisa ter uma lei que regulamente isso. Então, deve ter, se tiver algum tratado entre o Brasil e Portugal que dê essa reciprocidade, tudo bem. Se não, não. Tudo bem? Pode seguir. Tudo bem, professor. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, o Brasil ele proíbe a distinção, né, para efeitos gerais, de brasileiros natos e naturalizados. Então, brasileiro nato, naturalizado, como se fosse a mesma coisa, salvo para algumas situações. Quais são essas situações? Para alguns cargos públicos, por exemplo, de presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado, governador, cargos de caráter decisivo, aí tem um rol de vários cargos, não vamos saber todos agora, juízes, né, promotores, dependendo da qualidade, o brasileiro naturalizado ficará impedido de ter acesso. Então, tem que tomar cuidado, né, na hora do concurso público. É bom dar uma olhadinha nisso aí, na parte... essa pergunta ela costuma cair disfarçadamente em direito administrativo, viu? Ela aparece de direito internacional, ela é de direito internacional, mas ela vem meio que forjada no direito constitucional ou no direito administrativo. Então, toma cuidado, né? Olha lá quais são as pessoas que vão poder exercer esses cargos, né? Então, o naturalizado vai poder ter acesso à saúde, à educação, à segurança, a tudo que o brasileiro nato tem. Só que alguns cargos ele não poderá ter. Ok? Acabou o artigo? Não, o próximo parágrafo era justo esse dos cargos, professor. Então, quer ler? Vamos lembrar. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de Estado da Defesa. Parágrafo 4º. Então, só um detalhe. Por que coloca aí de presidente da Câmara ou do Senado? Porque são cargos que, evidentemente, podem um dia, em uma circunstância muito peculiar, ocupar a presidência da República. Tá? Então, o presidente da Câmara, por exemplo, não é que um deputado não possa ser... Uma pessoa naturalizada pode ser deputada? Pode. Mas ela poderá ser eleita como presidente da Câmara dos Deputados? Não. Não. Por quê? Porque se ela for, um dia pode ser que ela venha a ter que ocupar o cargo de presidente. Se lá o cargo de presidente ele é incompatível com a naturalização, então você não pode ter essa pessoa no cargo. Só que tem que tomar um cuidado aqui também, né? Aqui deveria ser colocado esses cargos de presidente e os seus respectivos sucessores. Porque se eu, vamos imaginar, sou eleito presidente da Câmara dos Deputados, hoje é o Rodrigo Maia, tá? Ele tem um vice lá. Esse vice, que eu não sei quem é, ele for naturalizado, automaticamente ele não vai poder assumir o cargo depois. Então, na verdade, faltou aí o seu sucessor, tá? Tranquilo? Pode ler o parágrafo. Professor, quem é o naturalizado, ele perde a cidadania do antigo país e ou ele passa a ter dupla nacionalidade? Depende muito daquilo que o país dele determinar. Normalmente, as pessoas não perdem a sua cidadania, a sua nacionalidade original, tá? Salvo se o país em que elas estiverem exigir que elas o façam. Até um caso que vocês têm lá na apostila de vocês, meio emblemático, de uma brasileira que foi para os Estados Unidos. Ela já morava nos Estados Unidos, já tinha lá como é que eles falam lá? Documento lá,
esqueci o nome agora. É um documento que você... Isso. Ela já tinha o green card, e aí o que aconteceu? Ela renunciou à cidadania brasileira, porque ela queria ser cidadã americana. Para que ela fosse cidadã americana, não naturalizada, mas cidadã americana, né, nacional americana, ela tinha que renunciar a outra cidadania. Aí ela veio para o Brasil, está lá na apostilinha de vocês devem ter lido isso aí. E parece que ela cometeu um crime aí, e aí os Estados Unidos queriam a extradição dela, e aí houve uma discussão, chegou até o STF, e decidiu-se que ela deveria ser extraditada, porque ela, de livre vontade, requereu a renúncia, né? Ela renunciou à cidadania brasileira, tá? Então, assim, via de regra, não há por que se fazer isso, tá? De renunciar à sua cidadania, à sua nacionalidade, desculpa, né? Mas, até porque o artigo 15 da lei, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é um artigo muito claro em falar que toda pessoa pode mudar de nacionalidade. Mas é claro que isso é uma regra que foi colocada lá em 48, mas que na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, normalmente a pessoa tem dupla nacionalidade, uma de fato ali, uma, né, de nata e uma de naturalização. Tudo bem? Respondido? Sim, obrigada. Seguindo. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Estiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Então, aqui são os casos de perda de nacionalidade. Né? Então, no caso aqui, o indivíduo que é naturalizado, ele se naturalizou, mas ele está praticando terrorismo, algo nocivo ao governo brasileiro, tal, então ele poderá ter a sua naturalização cancelada, ok? 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, se a pessoa vai para um país que ela é obrigada a renunciar, acho que é o caso dessa moça, embora ela não foi obrigada, porque ela fez por vontade, né? Porque ela queria ser cidadã americana. E, na verdade, ela teria lá a liberdade de estar no país, conseguir morar no país, mesmo sem ser um cidadão americano, né? E aí ela teve essa situação, mas ela não se contentou. Ela falou, não, eu quero ser cidadã. Então, ela abriu mão da nacionalidade brasileira, tá? Então, nesses casos, a pessoa também perderá a sua nacionalidade. Tudo bem? Ali. Acabou, professor. Muito bem. Então, senhores, é importante ter esse tipo de conhecimento com relação ao direito internacional, muito embora a matéria esteja regulamentada na nossa Constituição, mas é uma matéria que nos interessa no campo internacional, principalmente hoje com a questão dos imigrantes. E isso do imigrante não é uma coisa só de hoje, isso vem desde o século passado, já desde a época da Primeira Guerra Mundial, pessoas saíram dos seus países e foram obrigados a migrar para outros países para ter uma vida um pouco melhor, para sair dos conflitos de guerra. Então, muita gente, essas comunidades que nós temos no Brasil, comunidade espanhola, italiana, comunidade japonesa, enfim, todas essas comunidades, colônias que nós chamamos, né, de pessoas de outros países, né, somente no Rio Grande do Sul, você tem lá uma vasta
formação de descendentes de europeus, você tem isso por quê? Porque essas pessoas, na época passada, no século passado, elas sofreram muitas atrocidades nas guerras e vieram para o Brasil como um país que era um país muito pacífico. Na época, o Brasil não tinha, né, esse problema todo de guerra. Então, houve essa migração muito grande. Então, hoje, até mesmo a própria quarta geração, a dimensão de direitos humanos, ela fala, né, dessa necessidade de globalização, de melhor aplicabilidade desse direito de fraternidade, desses grupos de solidariedade com relação às pessoas que vêm de outros países, né? E tudo por conta de conflitos que a pessoa tem na sua nação. Então, hoje é comum você andar, somente em São Paulo, né? São Paulo é uma metrópole assim, muito diferenciada, né? Mas eu faz um tempo que não vou a São Paulo, mas eu, de vez em quando ia uma audiência, alguma coisa, era muito comum você ver no centro de São Paulo grupos de estrangeiros, haitianos, bolivianos, muita gente da América do Sul aqui, vivendo no país hoje, né? Paraguaios, tem várias comunidades aqui em São Paulo, de paraguaios, de chilenos, de latinos e também de outros povos, né? Povos africanos também que vieram para cá para tentar uma vida melhor. O Brasil, na verdade, ele é um país muito acolhedor, muito embora a gente saiba que as estruturas que nós temos não são estruturas tão boas nem para nós, quanto mais para os de fora, né? Mas ainda assim, a gente vê muita gente de fora vindo, e às vezes tendo até mais oportunidade do que a gente, né? Por isso que surge aquela revolta, aquele xenofobismo, né? A xenofobia de, não, eu não gosto de gente estrangeira aqui. Isso é uma bobagem, né? Nós somos o povo do mundo, nós somos do mundo, do modo geral. Então, importante esses conceitos de nacionalidade, de naturalização e nacionalidade nata que vocês acabaram de ver. E qual é a forma que o país tira os estrangeiros daqui, né? Qual é a maneira quando você tem um problema que acontece aí dentro desse critério que nós acabamos de falar dessa perda, né? Nós temos três situações, três atos básicos, né? Nós temos a deportação, que é feita pela Polícia Federal, normalmente é em aeroportos, isso já acontece, quando o estrangeiro chega aqui e ele já tem alguma suspeita de alguma coisa, que ele não vai ser grande coisa aqui no país, a Polícia Federal já deporta, já manda ele de volta para o país de origem, né? Nós temos a expulsão, que é um ato do presidente da República, que é quando alguém é persona não grata aqui no Brasil, né? E nós temos a extradição, que seria uma coisa mais jurídica e que aí envolve justamente essas questões aí de nacionais, não nacionais. Às vezes o cara vem para cá, ele casa com alguém para ter direito de ficar aqui, mas sabe que aquele casamento é um casamento totalmente simulado. Então, o cara vem em casa com qualquer pessoa que ele não sabe nem quem que é, dá dinheiro para a pessoa para ser esposo do cara. Então, hoje tem muito isso, né? É muito comum gente ganhar dinheiro com isso, tá? Eu penso que isso Eu tive uma aluna aqui da faculdade, não vou abrir nomes, obviamente, né? Que ela casou com um árabe e, ao que tudo indica, pelo comportamento que ela ostentava, o casamento era realmente um casamento de fachada, que era para o árabe ter direito à cidadania brasileira, né? Então, engraçado, assim, não sei se engraçado, né? Mas o brasileiro arruma um jeitinho até para isso, né? Desempregado, vou casar com alguém estrangeiro, quem sabe me dá alguns dólares, alguns euros, né? E aí eu mantenho, ajudo a pessoa e a pessoa me ajuda. Então, tem muito disso também, né? A gente sabe que nós estamos num país que é o país do jeitinho brasileiro, o país que ele preconiza esse tipo de situação dentro da nossa Professor, cultura. Oi. Qual que é a situação, o que torna uma pessoa ser apátrida? Vou falar disso agora.
O apátrida, na verdade, hoje não é mais, não é muito mais aplicado esse conceito de apátrida, né? Mas o apátrida é aquele que não tem pátria nenhuma. São atos de governos, normalmente governos ditatoriais, governos autoritários, que decretam, que criam lá e fazem com que a pessoa perca a sua nacionalidade, né? Então, ele se torna um apátrida. Se ele não tiver uma outra nacionalidade, ele fica um apátrida, né? Uma pessoa que era apátrida aqui no nosso país, que foi apátrida por decisão da ditadura militar, era uma artista muito conhecida nos anos 60, 70 e 80, que eu acho que ela já morreu, inclusive, eu não tenho certeza. Me parece que ela já morreu. Que é a Elke Maravilha. Alguém lembra da Elke Maravilha? Ela é falecida já, professor. Morreu, né? Uma do cabelo Todo meio... estranho, toda cheia de adereços carnavalescos, né? A Elke Maravilha, ela foi muito... Ela era uma pessoa muito presente nos anos 80 na televisão, no programa do falecido Chacrinha, quem conheceu, né? As pessoas um pouco mais... Os mais jovens aí não sabem nem quem é o Chacrinha, nem quem é a Elke Maravilha, né? Mas eu venho de uma geração dos anos 70, eu, ainda quando garoto, assistia muito programa de Chacrinha, né? E lá tinha a Elke Maravilha, era toda carnavalesca e tal. Ela tem uma história aqui no Brasil, né? E, inclusive, ela faz parte de um filme daquela modista que faleceu, né? Daquela costureira de Zuzu Angel, né? Que foi uma pessoa que a ditadura acabou eliminando, né? E a Elke Maravilha, ela era apátrida, né? Decreto da ditadura militar que ela se tornou apátrida, porque ela não era do Brasil, né? Parece que era do país que ela veio também. Não sei bem a história dela, né? Mas tem alguma coisa assim. Mas o apátrida, ele tem que seguir as leis de um país. Mas, normalmente, o que torna uma pessoa apátrida é a perda da sua nacionalidade por razões jurídicas, né? O que é muito difícil hoje de acontecer. No Brasil, por exemplo, que, por pior que a pessoa pratique um crime hoje, não existe essa pena de apatridia aí, né? Essa coisa do apátrida hoje não tem uma sanção, a não ser nesses casos que a pessoa renuncie, depois queira de volta. Nesse caso dessa moça que está lá na apostila de vocês, se ela perder a cidadania norte-americana, ela se torna apátrida. Professor, isso acontecia na época da ditadura, que tinha aquele slogan Brasil, ame ou deixa? Era essa situação? Sim, sim. Não só isso, né? A época da ditadura militar, muita gente defende de unhas e dentes, dizendo que não foi ditadura, que foi só um regime, uma revolução, né? Eu respeito todas as posições. Eu aqui não defendo posição política nem do A, nem do B, nem do C. Mas não dá para negar, seja ditadura ou regime militar, que o Brasil teve foi um período de exceção. Exceção que aqueles que defendem justificam para que não houvesse a implantação de um Estado comunista. Mas o que mais me espanta, é que, ainda que houvesse essa necessidade, eu não duvido que ocorresse essa necessidade, se era necessário ter feito tudo que foi feito. Isso é um ponto que eu discuto. Segundo ponto que eu coloco, quando você... Uma contradição que nenhum militar até hoje me explicou. Quando ele entrega o poder para o civil de novo, e até mesmo antes dele entregar, já existiam partidos políticos da chamada esquerda formados. Então, se o medo era que houvesse uma ameaça comunista
que viesse dominar o Brasil, por que é que o militar, quando devolveu o poder ao civil, ele não devolveu sob condições de que não tivessem partidos de esquerda? Alguém já soube me responder? Alguém sabe me responder essa pergunta? Eu não quero polêmica política, não estou defendendo nem um lado nem o outro, mas assim, a justificativa do regime militar é: eu, militar, não posso, né, ou não quero que venha um regime comunista. Beleza. Então ele caça uma série de pessoas, ele manda um monte de gente embora, mas a partir do momento que ele, dentro do próprio regime dele, já começa a permitir o PT, por exemplo, que é um partido de esquerda, estou dizendo que é bom ou que é ruim, estou dizendo que é de esquerda. O PT nasce, se não me engano, em 1979, agora 80, acho que 1980. O PT nasce com viés de esquerda. O PCdoB volta também nos anos 80. Partido Comunista do Brasil. Então, se esses partidos já eram anunciadores de uma esquerda, e a esquerda demonstra comunismo, socialismo, por que o militar, então, não continuou no poder, já que ele teria tanto medo que o comunismo viesse a governar o país? Então, sinceramente, essa é uma pergunta que a história não responde. Ou que, pelo menos, ninguém me justificou até hoje. Eu conversei com vários defensores do regime militar, que existem pessoas que defendem essa forma de governo, e eu respeito cada um. Tem amigos pessoais que defendem. O meu pai, é uma pessoa muito antiga, ele dizia que a melhor época do Brasil foi a época dos militares. Não tinha roubo, não tinha assalto, não tinha sequestro. Meu pai diz isso. Por que meu pai diz isso? Porque na época dos militares tudo se abafava, você não tinha. Primeiro que você não tinha a tecnologia que você tem hoje, né? Nós estamos aqui com isso daqui, isso aqui filma, isso aqui faz tudo para nós. Né? Fala, o meu até fala comigo. Mas a minha pergunta é, né? Meu pai era uma pessoa muito simples, só pouco letrada, não tinha acesso à cultura, trabalhador. Então, meu pai nunca entrou em nenhum movimento, entre aspas, subversivo. Mas eu pergunto aos senhores, né, que são mais esclarecidos, hoje estão estudando. Devem conhecer, deve ter pais, mães, avós que defendam esse período da ditadura militar. Não é uma contradição eu dizer que eu vou tomar o poder de um governo civil para evitar que um governo de outro viés social entre, e depois eu devolvo esse governo para o civil de novo, sabendo que continuam existindo esses elementos, inclusive esse elemento ganha em 2002 uma eleição, que é o Lula vem de uma linha de esquerda? Alguém se pronuncia, não? Ninguém? Os senhores estão apátridas hoje? Estão sem vontade de discutir um assunto? Então Mas é isso. o comunismo, professor, ele ainda existe. Não é isso? Comunismo, a meu ver, tinha a intenção do controle de uma certa forma. Eu vivi o regime militar, porque eu sou já das antigas. Eu vivi o regime militar. Então, havia muita censura. Eu acho que era a forma de controle, justamente Sim, a controle. censura. Tudo proibido, nada poderia ser dito, tudo nas entrelinhas. Principalmente comunicação, programas de TV, diversão, entretenimento. Toda a parte cultural era extremamente controlada, censurada.
que você proibiu a liberdade de manifestação do pensamento. Foi caçado pelos militares, né? Então, os artistas, foi uma época, inclusive, muito boa no sentido, entre aspas, ou muito boa, de criação. As pessoas criavam realmente músicas, poesias e manifestações culturais Yuri, que na hora que a Eloá sair, você tinham... vai pro banheiro, tá? Quem vai apanhar? Sorry, teacher. Você está ameaçando uma criança na minha aula. Vai bater na criança. Tava aberto o microfone, foi mal. Cuidado, hein? Ameaçando aí a criança, hein? Essas aulas virtuais são sensacionais. Por um lado, eu me divirto. Vamos lá. Havia uma produção cultural no Brasil muito grande. As pessoas faziam músicas com letras escondidas, mas que protestavam. Sim. Eu falo isso, talvez você é a... Josiane. Você é a Josiane. É Josiane ou Josiane? Josiane. Josiane. Tá. Você que está no meu Facebook, né, Josiane? Estou. Ah, tá. Não sei que agora é você. Veja só. Muita gente já ouviu falar daquela música do Roberto Carlos. Ele foi sucesso com o Roberto Carlos. Debaixo dos caracóis dos seus caracóis. Isso. Alguém já ouviu essa música? De areia branca, seus pés irão tocar. Era o exílio, né? Poucas pessoas sabem que essa música foi feita pelo Roberto Carlos em homenagem a quem? Ao Caetano Veloso. Ele estava exilado em Portugal, na época dos anos 60. E o Roberto Carlos, que era da Jovem Guarda, que era roqueiro na época, ele faz essa música voltada a quê? A mostrar, por que ele fala, quem ouve essa música acha que é uma música de amor, né? De areia branca, seus pés irão tocar, de um mundo tão distante, parece que é uma música de alguém que partiu, de um amor, não é isso? Mas ele está fazendo essa música em homenagem ao Caetano Veloso, né? Que era um grande resistente, tanto é que foi exilado, por conta do quê? O Caetano Veloso tinha cachos nos cabelos e é baiano. E na Bahia a areia era branca, né? Então ele conta ao Roberto Carlos na música dizendo que um dia a areia branca seus pés irão tocar. De um mundo tão distante, a água azul do mar. Cortinas e portas vão se abrir para ver você passar. Quer dizer, o dia que você voltar, né? Você vai... As pessoas vão... ele acreditava que haveria o quê? Uma queda daquela forma de governo. Alguém não sabia que essa música era do regime militar? Ou que era um Eu não protesto? sabia. Então, a ideia das músicas... Eu queria ver uma outra música que era Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Também. Por que sem lenço, sem documento? Porque o cara não era ninguém na sociedade, né? Caminhando contra o vento. O que era o vento? Era o próprio poder. A liberdade. Então, a liberdade, mas ele caminhando contra o vento. Por quê? Ele estava indo contra alguma coisa ali, né? Por que sem lenço, sem documento? Porque ele não tinha identidade. Poderia ser um apátrida, por exemplo. Por que sem lenço? Por duas razões. Porque o lenço era uma indumentária que os homens usavam naquela época. Eu ainda uso lenço. Os caras falam que eu sou antigo. Eu tenho 43 anos, mas eu ainda uso lenço. Tem gente que tira o sarro de mim. Fala, pô, o senhor usa lenço? Eu falei, eu uso lenço. Às vezes você quer enxugar uma lágrima. Não, eu uso lenço. E
Por que sem o lenço? Porque, além de não ter o lenço, que tudo tiraram dele, ele não podia nem chorar. Tinha que aguentar filho. Né? Então, aquela outra, que é da Elis Regina, esperando a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, né? Também é outra música. O que é o irmão do Enfio? Quem que é o irmão do Enfio? Alguém sabe quem é o irmão do Enfio? O Betinho. Era o Betinho, né? Que era um sociólogo, também foi exilado. Partiu num rabo de foguete, aqui, ó. Partiu. Então, a arte naquela época cresceu muito. E as pessoas produziam algo, protesto, mas que para o governo, para o militar não era tão inteligente nesse sentido, né? Um pensamento muito linear, então ele falava, não, a música de amor deixa passar. Né? Mas eram músicas... Chico Buarque, então, era o rei, né, das músicas subversivas, né? Tanto é que também foi exilado, né? Tem uma outra que eu gosto muito, né? Agora não vou me lembrar. Então, vou fazer um show de calouros aqui daqui a pouco, né? Mas daqui a pouco mesmo eu falo. Então, aquela época foi muito difícil, né? Então, a ameaça comunista existia. Agora, respondendo a sua pergunta, Josiane, comunismo em si, comunismo de Karl Marx e Engels, nunca foi aplicado por completo. O que aconteceu na Rússia em 1917, foi a Revolução Stalinista, ela aplicou um regime próximo do comunismo, próximo do socialismo, mas socialista, que é um degrau um pouco mais leve do comunismo. Porque o comunismo mesmo, de Karl Marx, aquele comunismo onde que era a ideia de se ter tudo do povo, o povo teria que ter acesso a tudo, isso é praticamente inaplicável. Isso não existe. Né? Isso não existe. Isso beira a uma utopia muito grande. E por que beira a utopia? Porque ninguém quer ter nada igual a ninguém. Todos não. Então, por exemplo, Josiane, uma pergunta que eu te faço. Você tem filhos? Sim, 2. 2. Tá. Quem aqui na sala não tem filhos? Está aqui com a gente hoje. Eu não tenho. Você é quem? A Nairane. Nairane. Tá. Você não tem filhos. Você pretende ter filhos, Nairane? Não sei ainda, professor. Estou pensando. Você já é casada? Não. Tá. Mas você não tem ainda esse foco. Não. Veja, vocês duas fazem direito, vocês têm as mesmas aulas, vocês têm os mesmos acessos, só que uma optou em ter 2 filhos e a outra nem sabe se quer ter filhos. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano ele não é igual nas suas aspirações e desejos. Portanto, é muito difícil você ter um governo que dê tudo igual para todo mundo. É diferente você ter o acesso às situações. Mas não que eu não quero ter... De repente, você quer ter uma casa de 2 quartos. Eu quero ter uma casa de 1 quarto só. Por que eu quero ter uma casa de 2 quartos se eu não tenho ninguém para vir comigo? Então, a ideia da individualidade, que é inata do ser humano, nasce com cada um de nós, ela impede que esses movimentos radicais de comunismo eles prossigam. Tá? Então, o comunismo realmente, Josiane, nunca foi implantado em lugar nenhum. O que foi implantado foi um regime socialista que tinha como protagonismo o domínio do Estado sobre toda a propriedade privada e que as pessoas teriam
tudo era o Estado que controlava. Isso volta um pouco, muito parecido, claro que com uma outra roupagem, a ideia do absolutismo antes do liberalismo, ou seja, o Estado controlava tudo, você não podia fazer nada. Então, isso vem com a ideia de trazer para o trabalhador o poder, só que o trabalhador não recebe esse poder. Tá? Então, essa é a reflexão que eu faço hoje para os senhores aqui. Diante disso, o que é o direito internacional? O direito internacional, então, ele trabalha essas ideias. Então, em 88, o Brasil se libera, faz uma nova Constituição, estabelece novas regras e estabelece relações internacionais importantes e passa a integrar organismos internacionais interessantes e importantes que até então, na época da ditadura militar, o Brasil não fazia parte. Por exemplo, a Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, que é criada em 1969, que é o chamado Pacto de São José da Costa Rica. E por que o Brasil não adere em 69? Porque em 69 nós estamos no auge da ditadura militar. Quem que vai falar de manifestação? Quem que vai falar de liberdade religiosa? Falar de liberdade de crença? De liberdade de ir e vir? Tudo isso foi tolhido naquela época. E o que mais me espanta hoje, com todo respeito à opinião de cada um, é que tem gente que ainda defende isso. Eu fico pasmo quando eu vejo um estudante de direito defender esse tipo de manifestação antidemocrática. Eu não estou falando do governo que está aí, nem do que saiu, não. Não estou também defendendo o governo que saiu, porque eu acho que era corrupto mesmo. Mas, independente, eu não quero um governo corrupto, mas eu também não quero um governo que venha me tolher nos meus direitos, nas minhas liberdades individuais. Tá? Porque isso hoje é internacionalmente mal visto. Então, quando você vê essas manifestações de pessoas na Paulista, em Brasília, pedindo volta à ditadura, AI-5 de novo, eu acho que essas pessoas não sabem o que elas estão pedindo. Com toda honestidade, essa é uma opinião. Que não conhece a história, não sabe que tem mães e pais que até hoje estão procurando seus filhos e não vão encontrar, porque nunca vão ser achados, mas que tiveram filhos que morreram nessa história. Tá certo? Gente, o que eu tinha para vocês hoje do nosso tema é isso. O tema não é muito grande. Se eu falar mais alguma coisa aqui, eu vou invadir na aula que vem. Então, assim, como vocês hoje daqui participaram um pouco mais, né? Fiquei contente que a Josiane participou, que a Nairane, como sempre, participa, né? E que alguns meninos aí falaram também, que eu não sei quais são os meninos que se manifestaram. Viram as notas do trabalho? Alguém conseguiu ver lá se estava lá lançado? Professor, eu ainda não consegui, não. Então, dá uma olhadinha. Ele abre o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum xingamento, algum protesto? Não. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer, mas é sobre o AVA na sua matéria. Nas aulas 1, 2 e 3, elas têm algumas questões. Essas questões são para entregar no final agora do semestre ou são só para a gente responder mesmo? Então, vamos lá. Essas questões quais são? São questões que eu posto ou questões do sistema? Que o professor posta. Não, as que eu posto, não. Eu tenho que postar na pós-aula uma questão, alguma coisa, você preenche ali alguma coisa só para efeito de preenchimento, mas não precisa me entregar, tá? Por quê? Seria humanamente impossível corrigir toda semana alguma coisa nesse sentido. E segundo, que é mais para reflexão do que para qualquer outra coisa. Mas é bom preencher alguma coisa ali no sistema. Tá? Então tá bom. Obrigada, professor. Mais alguém quer fazer pergunta? Que não seja só do AVA? Só agradecer, professor. Além de só trazer uma matéria para a gente, só sempre traz cultura. Que bom. A gente aprende cada vez mais.
Muito feliz de saber isso. A matéria Professor. realmente não é empolgante, é uma matéria mais teórica, né? A gente não tem muito elemento prático, mas eu acredito que os senhores vão começar a perceber que muitas coisas que acontecem hoje estão ligadas aos direitos humanos e os direitos internacionais. São duas matérias muito ligadas, né? Mas são matérias muito teóricas, matérias que parecem que não têm aplicação, mas têm. E falo, na OAB isso está caindo muito. Perguntas disfarçadas de direito internacional, né? São em outras matérias, né? Até mesmo o direito, até essa questão mesmo de nacionalidade. A pergunta de direito constitucional, mas se vê que ela é uma pergunta de direito constitucional que envolve o direito internacional. Professor, essa questão de nacionalidade, acho que nos 3 concursos que eu prestei a título de conhecimento caiu, viu? Cai, não cai sim. É que, é lógico, às vezes o aluno fala, mas isso daí eu vi inconstitucional. Tá, mas você viu com o viés da constitucionalidade. Agora você está vendo com o viés da internacionalização. Que isso não é só do Brasil, isso é de outros países. Né? Por que eu tenho que ter uma nacionalidade? Para me identificar enquanto ser humano, como ser, né, do mundo, do estado que eu pertenço. Né? Então é importante saber isso daí. E aí, você amanhã vai ser um penalista, vai defender aí um grande caso na sua vida, torço eu, né? Que você saia daqui da faculdade e um dia você tenha fama aí no Jornal Nacional, né? Defendendo aí alguém que está sendo extraditado, alguém que está sendo expulso do país, que você possa lembrar desses pequenos conhecimentos. Falar, poxa, legal, olha, eu vi isso daqui, né? Vou usar isso aqui em meu favor. E não só nesse sentido. O direito internacional é tão interessante, eu nunca dei aula dessa matéria, né? Então, eu estou estudando com vocês isso daqui, me preparando a aula. Eu acho que tive essa disciplina na faculdade, mas há muitos anos atrás. Mas é interessante que eu já vim aplicando alguns conceitos na minha trajetória profissional do direito, tanto dos direitos humanos como do direito internacional, e eu não me lembrava que estava ligado a isso, né? Princípios, né? Até mesmo quando você faz uma petição inicial, estou dando estágio para a turma do 9º semestre, amanhã dou aula de estágio, o que eu ensino os meus alunos, fica uma dica aqui para vocês. Constitucionalize as suas peças. E hoje eu diria mais, não só constitucionalize as suas peças, como internacionalize a sua peça. Porque dependendo do que você estiver brigando, principalmente se for no campo da esfera penal, você pode um dia ter que apelar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos por alguma violação que o Estado brasileiro venha cometer. Professor, se eu não me engano, teve um caso de alguns anos atrás, até na época da presidente Dilma, de um brasileiro que estava em, se eu não me engano, um país árabe, foi condenado à morte, se eu não me engano, foi enforcamento. Teve uma repercussão em todos os jornais. Sim, é um que morreu por causa do tráfico de drogas, um país, não foi bem árabe, não, foi um país oriental, esses países ligados perto do Japão, aquela região. Filipinas. Oi? É na Filipinas. Filipinas, né? Não tenho Condenado à certeza. morte por tráfico de drogas. Isso. E lá não tem perdão, né? Tentaram trazer ele para cá, tal, mas não teve jeito. O cara foi pro saco, né? Felizmente, né? Ou felizmente, para alguns, né? Tem gente que acha isso bonito. Eu acho que a morte nunca é legal para ninguém, mas enfim, o cidadão não teve. Que não havia tratado entre esse país e o Brasil. Então, os tratados internacionais são muito importantes, né? Você tem um tratado, vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. Então, é uma coisa que você pode invocar aí, uma proteção do Estado. E, gente, olha, tem muita arbitrariedade. Se a gente fosse olhar, é que o que eu percebo é que esses órgãos de direitos humanos que hoje são criados, né? Nós temos os sistemas de proteção regionais de direitos humanos, que são os sistemas onusianos, né? Que vêm da ONU e são espalhados, né? São muito teóricos, na prática não fazem muita coisa. Mas, de repente, se é uma situação de repercussão, pode trazer algum efeito. Tá claro? Perguntas? Professor, só uma pergunta a respeito do Teams.
A funcionalidade de chat nele, ele era desabilitada? Não funciona aqui? Olha, eu não sei. Isso aí eu não sei te dizer. Por quê? Você Porque, por lançou? exemplo, a hora que a gente estava com um problema de comunicação, ele tem essa função aqui no chat, nas reuniões do canal, está disponível apenas para os membros da equipe, está escrito aqui. Só que ele está desabilitado. E eu, na É, eu não- empresa, a gente é, utiliza agora, a partir desde o mês de junho, a gente utiliza o Teams. eu ele uso o desabilitado essa Teams função. aqui para vocês, assim, é que o Teams aqui, ele tem uma pré-programação da Configuração. Anywhere, né? Tá. Então, alguns recursos, por exemplo, uma coisa que é engraçada, eu até hoje não descobri isso. Tem aluno que entra sem eu precisar aceitar. E tem aluno que entra, eu tenho que aceitar. Agora, não me pergunta por quê, eu não sei. E agora, não conseguimos gravar a matéria. Tem uma pessoa que está me monitorando hoje, que está me ajudando aí, paralelamente, que depois de 28 minutos ela conseguiu pôr a gravação. Então, problema, acho que muita gente usando, não sei se o pessoal está mexendo, né? Então, dá esses problemas. Mas, via de regra, o chat é para funcionar, né? Existe essa possibilidade. Senão, não teria porque ter um chat, né? Para que existe um chat se você não pode usá-lo, né? Fica chato, né? Mas, Verdade. enfim, é isso. Mais Tá alguém? Gente, desculpe aí não estar ouvindo vocês, porque, assim, realmente não fui eu que desabilitei nada, né? No começo eu falei, alguns me responderam, para mim estava normal. Percebi um silêncio sepulcral, aí eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Será que eu caí a linha? Será que eu morri? Não sei. Estou dando aula num outro plano? Não sei. Mas que bom que não, que vocês estão aí comigo, né? E se morremos, morremos todos agora, que estamos continuando falando, então vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Beijo nos corações, bom final de semana para os senhores, obrigado e até quinta-feira que vem, se Boa Deus noite, quiser. professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa professor. noite. Obrigada. Obrigado a vocês por tomarem a aula aí. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, obrigada, professora. Nada, Boa querido. noite, professor. Obrigado.